Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de deixarmos Deus nos falar. Eu transmito sempre aqui, nos meus endereços telemáticos, a liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana, até de forma antecipada, para colaborar com os meus irmãos que precisam se preparar. Muita gente precisa se preparar para a liturgia, né? Então eu transmito de forma antecipada. É só acessar o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Temos o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Liturgia referente ao dia 14 de agosto de 2023, dia de São Maximiliano Maria Kolbe. Olha, uma missa em memória. Ele foi presbítero e mártir, ou seja, padre e mártir. Morreu num campo de concentração, se oferecendo para entrar no lugar de um pai de família, gente. Para ser morto no lugar de um pai de família, olha só. Por isso a cor aqui é vermelha, ele foi um mártir de Cristo. No rito temos o prefácio comum dos mártires e o ofício da memória. Vamos à antífona da entrada. Antífona da entrada, para a gente começar bem a nossa transmissão nesse vídeo, né? Cantemos então. Vinde benditos de meu Pai, diz o Senhor, em verdade vos digo, tudo que fizestes ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Trecho retirado de Mateus 25, versículos 34 e 40. Oração do dia, rezemos. Coloque a sua intenção. Ó Deus, inflamastes São Maximiliano Kolbe, presbítero e mártir, com amor à Virgem Imaculada, e lhe destes grande zelo pastoral e dedicação ao próximo. Concedei-nos por sua intercessão que trabalhemos intensamente pela vossa glória no serviço do próximo, para que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho até a morte, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura do livro do Deuteronômio, capítulo 10, versículos do 12 ao 22. Moisés falou ao povo dizendo: E agora, Israel, o que é que o Senhor teu Deus te pede? Apenas que o temas e andes em seus caminhos, que ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, e que guardes os mandamentos e preceitos do Senhor que hoje te prescrevo, para que sejas feliz. Vê, é ao Senhor teu Deus que pertencem os céus, o mais alto dos céus, a terra e tudo que nela existe. No entanto, foi a teus pais que o Senhor se afeiçoou e amou, e depois deles foi a sua descendência, isto é, a vós que ele escolheu entre todos os povos, como hoje está provado. Abri, pois, o vosso coração e não endureçais mais vossa cerviz, porque o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Santo e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno. Ele faz justiça ao órfão e à viúva, ama o estrangeiro e lhe dá alimento e roupa. Portanto, amai os estrangeiros, porque vós também fostes estrangeiros na terra do Egito. Temerás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. A ele te apegarás e jurarás por seu nome. Ele é o teu louvor, ele é o teu Deus que fez por ti essas coisas grandes e terríveis que viste com teus próprios olhos. Ao descerem para o Egito, teus pais eram apenas 70 pessoas e agora o Senhor teu Deus te fez tão numeroso quanto as estrelas do céu. Palavra do Senhor,
Graças a Deus. Vamos ao salmo responsorial, salmo de resposta, versículos... É o salmo 147b, versículos 12 a 13, 14 a 15, 19 a 20, refrão 12a. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Repitamos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas e os teus filhos em teu seio abençoou. Glorifica o Senhor, Jerusalém. A paz em teus limites garantiu e te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra e a palavra que ele diz corre veloz. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho e nenhum outro revelou, e a nenhum outro revelou os seus preceitos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Repitamos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho com um trecho da segunda epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14, e depois vamos proclamar o Evangelho com Mateus 17, versículos de 22 a 27. Aleluia, 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 aleluia. Pelo Evangelho o Pai chamou, a fim de alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galiléia, ele lhes disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Então Jesus disse: logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada da liderança da Comunidade Católica Nova Aliança, Antônio Carlos Santini, e-mail santini@novaalianca.com.br. Nas mãos dos homens é o título, baseado em Mateus 17, versículos de 22 a 27. Os teólogos têm realçado a descida do Filho de Deus, seu despojamento, sua kenosis. Na verdade, trata-se de algo que ultrapassa a nossa capacidade de compreensão. Deus se faz homem. O eterno se submete ao ciclo temporal. O infinito se deixa conter no seio da mulher. O imortal se entrega à morte. Na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 6 e seguintes, o apóstolo São Paulo chega a dizer que Jesus Cristo assumiu a forma de escravo, humilhou-se, obediente até a morte na cruz. Neste evangelho, ao anunciar pela segunda vez a sua paixão e morte, Jesus frisa que tal entrega se faz nas mãos dos homens. Logo ele
o Filho de Deus, que prefere apresentar-se como o Filho do homem, o Verbo de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, abria mão por um tempo da glória, do poder e da alegria de ser Deus, assumindo uma natureza humana igual à nossa em tudo, exceto no pecado. Trata-se de autêntico presente, um dom imerecido e amoroso do Pai à humanidade, tendo como resposta a terrível e inexplicável rejeição. Como registra o Evangelho de São João, ele veio para o que era seu e os seus não o acolheram. João, capítulo 1, versículo 11. Se contemplamos a paixão de Cristo, vemos como ele rolou de mão em mão, de Herodes a Pilatos, dos algozes aos carrascos, com as vaias da turba, da multidão, a zombaria dos soldados, e em todos esses casos, mãos humanas. Humanas como as nossas, que também pecamos e, de certo modo, confirmamos a morte do Senhor. É bem verdade que Jesus passou por outras mãos. As mãos de Maria, que o acariciaram, as mãos de José, que o ajudaram a andar quando menino, as mãos da hemorroíça, que tocaram a franja de seu manto, obtendo a cura de sua enfermidade crônica, as mãos de Marta, que lhe preparavam a refeição, as mãos do Cirineu, que sustentaram parte do peso da cruz, as mãos de Nicodemos, que embalsamaram o corpo de Jesus com mirra e aloés, as mãos de Tomé, que lhe tocaram as feridas. Seremos ainda capazes de admiração e espanto diante de um Deus que se entrega nas mãos dos homens? Caso positivo, olhemos para o altar da Eucaristia. Ali, em cada missa celebrada, Jesus Cristo sempre se entrega de novo. Sob as humildes aparências do pão, é o mesmo corpo que se entrega. Na figura sensível do vinho, é o mesmo sangue que se derrama por nós. E nós, quando nos entregaremos nas mãos de Deus? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Terei confiança no Senhor. Isaías, capítulo 8, versículo 17. Vamos agora falar um pouco sobre os santos deste dia. O principal é São Maximiliano Kolbe, presbítero e mártir. Antes de falar de São Maximiliano, vamos falar sobre os outros santos, resumidamente. São Marcelo de Apameia é santo do dia 14 de agosto. Foi bispo e mártir, faleceu em 390. Foi assassinado na cidade de Apameia, na Síria, por pagãos enfurecidos após ter mandado destruir um templo de Júpiter. Santo do dia 14 de agosto é São Facanano, bispo do século VI. Fundou em Ross, na Irlanda, um mosteiro célebre por sua escola, onde se ensinavam ciências divinas e humanas. Santo do dia 14 de agosto é Santo Arnulfo, bispo, morreu em 1087. Após ter sido soldado, tornou-se monge e bispo de Soissons, na França. Fundou um mosteiro em Oldenburg, na Bélgica, onde veio a falecer. Santo do dia 14 de agosto é Santo Antônio Primaldo e companheiros mártires. Faleceram em 1480, foram decapitados pelos otomanos em Otranto, na Itália, durante a perseguição profetizada por São Francisco de Paula. Santo do dia 14 de agosto é São Domingos Ibáñez de Erquícia, presbítero e mártir, faleceu em 1633. Foi missionário dominicano, morto em Nagasaki, no Japão, por ordem do Shogun Tokugawa Iemitsu. Santo do dia 14 de agosto é São Francisco Shoyemon, mártir, faleceu em 1633, catequista e auxiliar dos missionários dominicanos no Japão. Santa do dia 14 de agosto é a beata Isabel Renzi, virgem,
faleceu em 1859, foi fundadora das Mestras Pias da Virgem Dolorosa. Agora vamos falar um pouco sobre o santo da missa do dia. Essa missa de hoje é em memória a São Maximiliano Maria Kolbe. Foi presbítero, ou seja, sacerdote, e mártir. Faleceu em 1941 no campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Consagrou-se ao Senhor na ordem dos frades menores. Grande devoto de Nossa Senhora, fundou a milícia de Maria Imaculada, natural da Polônia, foi preso pelos nazistas e levado para o campo de concentração de Auschwitz, onde foi executado em 1941. Aqui temos a história. A Polônia dos anos finais do século XIX e iniciais do século XX, como toda a Europa e América, achava-se em plena prosperidade material. A sociedade se deliciava na euforia do conforto, mais preocupada com o gozo da vida do que com o que se relacionava com a religião. A sociedade não estava preocupada com a religião. O laicismo, as pessoas sem religião ou sem se dedicar a ela, dominava as mentes e os costumes. Foi no meio desse contexto que nasceu Raimundo Kolbe, em 8 de janeiro de 1894. Nasceu-lhe por força de Nossa Senhora, por graça de Nossa Senhora, a vocação religiosa. Então nasceu-lhe por graça de Nossa Senhora a vocação religiosa. Decidiu ser capuchinho franciscano e aos 14 anos começou os estudos num seminário dos frades conventuais junto com seu irmão Francisco. Mais tarde, em Roma, chocou-se com a insolência com que os inimigos da igreja a atacavam, sem a proporcional reação católica. Resolveu então entrar na luta antes mesmo de receber a ordenação presbiteral, reunindo seus amigos. Ele, pelo menos seis condiscípulos, fundou, em 1917, a Associação Apostólica Milícia de Maria Imaculada. Sua ordenação sacerdotal se deu em abril de 1918. Voltando à Polônia, em 1919, esteve internado devido a problemas de saúde. Restabeleceu-se e fundou o jornal mensal de sua associação a serviço da fé. Quando estourou a Segunda Guerra Mundial, em 1939, ficou na rota provável de uma eventual invasão dos nazistas. A prefeitura de Varsóvia, na Polônia, ordenou a evacuação. Padre Maximiliano conseguiu um lugar seguro para os irmãos, mas permaneceu ali com 50 de seus colaboradores mais imediatos. Em fevereiro de 1941, a Gestapo, a polícia nazista, levou presos o padre Kolbe e outros frades, em número de 4, que eram os mais anciãos. Na prisão em Varsóvia foi submetido a injúrias e vexações e depois trasladado para o campo de extermínio de Auschwitz. No fim de julho de 1941 foi transferido para local cujos prisioneiros faziam trabalhos agrícolas. Um deles conseguiu fugir e 10 outros foram levados para um subterrâneo, onde permaneciam sem bebida nem alimento à espera da morte. Ante o desespero daqueles infelizes, São Maximiliano ofereceu-se para ficar em lugar de um deles, um pai de família, e foi aceito por ser sacerdote. Padre Kolbe foi o último a morrer naquele pavoroso subterrâneo, estendendo espontaneamente o braço para a injeção letal. No dia 10 de outubro de 1982, na Praça de São Pedro, no Vaticano, uma multidão de mais de 200 mil pessoas ouvia o Papa João Paulo II, também polonês, declarar mártir esse sacerdote exemplar que morreu para salvar uma vida, mas, sobretudo, viveu para salvar muitas almas. São Maximiliano Kolbe, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá.
um professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, que tem um canal no YouTube onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas três respostas: sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará. E agora do aramaico eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Nas duas pronúncias o significado é o mesmo: vinde Senhor Jesus, vem Senhor. Será a vinda definitiva, a segunda vinda e a vinda definitiva para o juízo final, quando os nossos pecados serão expostos para toda a humanidade. Algo transcendental, inefável, místico. Nossos pecados serão expostos desde que não nos confessemos. Quem confessou não terá mais os pecados expostos. E aqueles que não se confessaram, que não se arrependeram, infelizmente irão para a tormenta eterna. Os que se arrependeram na terra, que é o local da reconciliação com Deus, terão a companhia de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo para todos sempre. Meu Jesus, eu quero viver para sempre convosco. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.